Olá, pessoal. Agora nós vamos utilizar o resumo do Notebook LM, que é uma ferramenta disponibilizada pelo Google. É uma ferramenta interessante, mas eu digo sempre o seguinte: tomem cuidado. Após vocês estudarem um conteúdo, daí vocês jogam esse conteúdo, pegam a lei inteira, colocam no notebook e a partir daí vocês pedem os slides. O que, que ele vai fazer? Ele vai fazer um resumo e vai trabalhar esse contexto. Mas eu digo, tomem cuidado, estudem antes, porque muitas vezes acaba ocorrendo algumas falhas. Então, nesse sentido, nós vamos encontrar em uma das apresentações uma citação equivocada, já ultrapassada. Não nessa, mas em outro conteúdo que nós vamos trabalhar mais à frente. E por isso eu sempre falo, cuidem, tomem cuidado, observem com cautela que podem ocorrer falhas nesse sentido. Por isso é importante estar sempre atento. Então vamos lá. Essa é uma análise estrutural da Lei 13.675 de 2018, que institui a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e o Sistema Único de Segurança Pública. Eu vou deixar uma telinha maior para os senhores. Uma lei, dois pilares fundamentais. A Lei 13.675 não é apenas um conjunto de regras, mas a fundação de um novo ecossistema de segurança. Ela opera em duas frentes complementares para transformar a governança do setor no Brasil. A filosofia do PNS-PDS, Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, estabelece a doutrina, os princípios e os objetivos que guiam todas as ações de segurança no país, é o porquê e o que do sistema. Define a visão de longo prazo. A estrutura SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, cria a arquitetura operacional que conecta os órgãos de segurança da União, estados e municípios. É o quem e o como do sistema, garante a integração e a cooperação. Vejam que aqui, por exemplo, faltou citar o Distrito Federal, que também faz parte desta conexão. Então, algumas falhas assim podem ocorrer. Por isso, todo cuidado sempre é importante. A doutrina orientadora. Princípios do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. A política é guiada por um conjunto de princípios que equilibram eficiência operacional com o respeito aos direitos fundamentais, servindo como a base ética e legal para toda a atuação do SUSP. Então vamos ver aqui em quatro pilares: legalidade e direitos humanos, eficiência e gestão, transparência e colaboração, valorização e proteção. Então vejam que são pilares distintos, inclusive o último foca exclusivamente na área profissional, naquele recurso humano que faz com que tudo aconteça. Então, legalidade e direitos humanos, respeito ao ordenamento jurídico e garantias individuais e coletivas, proteção dos direitos humanos, uso comedido e proporcional da força. Então, algumas pessoas perguntam: é o uso escalonado, uso proporcional, uso comedido? É o uso moderado da força também, todos. Porque o que busca aqui é justamente evitar o excesso do emprego da força. Então, em síntese, todos os que são sinônimos compreendem o mesmo conteúdo. Eficiência e gestão. Eficiência na prevenção, controle, repressão e apuração de infrações. Otimização de recursos materiais, humanos, financeiros. Simplicidade, economia procedimental e celeridade. Transparência e colaboração. Participação e controle social. Relação harmônica e colaborativa entre os poderes. Transparência, responsabilização e prestação de contas. Valorização e proteção. Proteção, valorização e reconhecimento dos profissionais de segurança, proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente.
do princípio à ação, diretrizes estratégicas do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. As diretrizes traduzem os princípios em linhas de ação concretas, focadas na integração, modernização e qualificação do sistema. Integração e cooperação, atuação integrada entre entes federados, coordenação e colaboração no planejamento, execução e avaliação. Sistematização e compartilhamento de informações. Uso de sistema integrado de informações. Uso de sistema integrado de informações e dados eletrônicos. Modernização e eficiência. Planejamento estratégico e sistêmico. Fortalecimento via investimentos. Inovação tecnológica. Padronização de tecnologia e equipamentos. Distribuição de efetivo por critérios técnicos. Qualificação e valorização profissional. Formação e capacitação continuada. Matriz curricular. Deontologia policial e de bombeiro comum, incentivo à designação de servidores de carreira para cargos de chefia. Foco no cidadão e prevenção, atendimento imediato ao cidadão, ênfase em ações de policiamento de proximidade, priorização de políticas de redução da letalidade violenta, participação social e cultura de paz. Estrutura operacional, conhecendo o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. O SUSP é o arranjo institucional que materializa o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, coordenado pelo órgão central, o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele integra diferentes atores para garantir uma atuação cooperativa, sistêmica e harmônica. Órgão central, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Integrantes estratégicos, responsáveis pela formulação de políticas de governança. Temos a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Poderes executivos. E temos os Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social, quer seja da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Integrantes operacionais, responsáveis pela execução das ações de segurança. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpos de Bombeiros Militares, órgãos do sistema penitenciário, institutos de criminalística, Senasp e agentes de trânsito. Vejam que aqui o que aconteceu? A Guarda Municipal não apareceu e ela faz parte como integrante operacional. Por isso que eu digo que todo cuidado com essa ferramenta é fundamental. Como o sistema funciona na prática? Mecanismos de integração do SUSP. A colaboração dentro do SUSP não é apenas um ideal, mas é operacionalizada por meio de processos e ferramentas específicas que garantem a sinergia entre os órgãos. 1. Operações integradas, planejamento e execução conjunta de operações ostensivas, investigativas ou de inteligência. 2. Estratégias comuns, definição de abordagens unificadas para prevenção e controle de infrações penais. 3. Compartilhamento de informações, acesso recíproco a bancos de dados, preferencialmente por meio eletrônico via Sinesp. 4. Intercâmbio de conhecimento, reciprocidade em vagas para cursos de especialização, aperfeiçoamento e estudos estratégicos. 5. Reconhecimento, aceitação mútua, reconhecimento de registros de ocorrência policial entre diferentes corporações. 6. Metas de aferição, fixação anual de metas de excelência e avaliação de resultados com base em indicadores objetivos. O Sistema Nervoso da Integração, Sinesp, Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Droga. O Sinesp é a plataforma central para armazenar, tratar e integrar dados, sendo a ferramenta essencial para a formulação de políticas baseadas em evidências e para a coordenação operacional. Finalidade principal: o que faz? Armazenar, tratar e integrar dados para auxiliar na formulação, implementação e avaliação de políticas. Dados integrados: quais informações? Segurança Pública e Defesa Social, Sistema Prisional e Execução Penal, Rastreabilidade de Armas e Munições. Todos eles se conectam ao Sinesp, assim como Banco de Perfil Genético e Digitais,
enfrentamento ao tráfico de drogas, violência doméstica e familiar contra a mulher. Obrigatoriedade e consequências, porque é crucial. Todos os entes federados devem integrar o Sinesp. A não atualização dos dados pode impedir o recebimento de recursos e a celebração de parcerias com a União. Aqui os grandes pilares, o Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional, o CIEVAP, Capital Humano. O CIEVAP tem como finalidade planejar e executar a educação gerencial, técnica e operacional dos profissionais de segurança, garantindo um padrão de excelência e alinhamento com a doutrina do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Então temos a matriz curricular nacional, referencial teórico e metodológico para todas as ações de educação, formação, aperfeiçoamento e especialização pautada nos direitos humanos e na construção do conhecimento. Daí o RENAESP, Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública, parceria com instituições de ensino superior para promover cursos de graduação, extensão e pós-graduação, articulando o conhecimento prático e acadêmico. Rede EAD Senasp, Rede Nacional de Educação à Distância, escola virtual para democratizar o acesso à aprendizagem, superando barreiras geográficas e sociais. Provida, Programa Nacional de Qualidade de Vida, programas de atenção psicossocial e de saúde no trabalho. Será detalhado no próximo slide. Então vamos para o próximo slide. Cuidando de quem protege o Programa Nacional de Qualidade de Vida Provida, o Provida reconhece que a eficácia da segurança pública depende da saúde integral de seus profissionais. O programa desenvolve ações sistêmicas de atenção à saúde, segurança e valorização. Saúde biopsicossocial. Ações de prevenção ao suicídio e violência autoprovocada. Atenção à saúde mental, depressão e estresse. Programas de prevenção ao alcoolismo e outras dependências. Avaliação de saúde multidisciplinares periódicas. Saúde ocupacional e segurança no trabalho, mapeamento de riscos da atividade, combate ao assédio moral e sexual, regulamentação de jornada de trabalho, garantia de equipamentos de proteção adequados, criação de comissões internas de prevenção de acidente e assédio, CIPA, direitos e valorização, proteção contra discriminação, apoio à maternidade e paternidade, critérios objetivos de promoção, assistência jurídica em caso de vitimização. Planejamento estratégico, o ciclo dos planos de segurança pública. A lei estabelece um sistema de planejamento decenal para articular as ações do poder público, assegurar a produção de conhecimento, definir metas e avaliar resultados de forma contínua. O Plano Nacional, elaborado pela União durante 10 anos, conteúdo define objetivos, ações estratégicas, metas, prioridades e indicadores nacionais, prioriza ações preventivas. Planos correspondentes, elaborados pelos estados, pelo Distrito Federal e municípios, devem elaborar seus planos em até 2 anos após a publicação do Plano Nacional. Condição: o alinhamento é pré-requisito para o recebimento de recursos da União. A avaliação anual, realizada pela União em articulação com os entes. Objetivo: verificar o cumprimento das metas e elaborar recomendações aos gestores. Governança e controle social. O papel dos Conselhos de Segurança Pública. A estrutura formal do SUSP se consolida através de conselhos permanentes nos âmbitos da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, garantindo um canal institucional para a participação da sociedade e o acompanhamento das atividades. Competências e atribuições. Natureza: colegiado consultivo, sugestivo e de acompanhamento social. Funções principais: propor diretrizes para as políticas públicas, acompanhar o atingimento de metas, avaliar as condições de trabalho e valorização dos profissionais, monitorar
a apuração de denúncias nas corregedorias, aferir o grau de confiabilidade do órgão pela população, composição ampla e diversificada. Os conselhos são compostos por uma ampla gama de atores para garantir múltiplas perspectivas. Então, órgãos do SUSP, Poder Judiciário, Ministério Público, OAB, Defensoria Pública, sociedade civil organizada e entidades de profissionais de segurança. Ciclo de melhoria contínua. Avaliação, controle e transparência. Para garantir a eficácia e a responsabilidade, a lei institui um robusto sistema de avaliação de políticas e mecanismos de controle interno e externo. Então temos avaliação de políticas, SINAPED, subtítulo Sistema Nacional de Acompanhamento de Avaliações de Políticas de Segurança Pública e Defesa Social. Objetivo: organizar e integrar diagnósticos, planos e resultados para avaliar a eficácia do uso de recursos e o atingimento de metas. Metodologia: inclui autoavaliação dos gestores e avaliação institucional externa. Controle interno, corregedorias, função: apuração de responsabilidade funcional dos agentes por meio de sindicâncias e processos administrativos disciplinares. Status: órgãos dotados de autonomia. Controle externo social, ouvidorias. Função: receber e tratar representações, elogios e sugestões da sociedade sobre a atuação dos profissionais do SUSP. Status: órgãos dotados de autonomia e independência. Então, a arquitetura completa de ações isoladas a um ecossistema integrado. Temos os conselhos, o controle social, SINAPED, controles, avaliação e responsabilização, CIEVAP, Provida, o capital humano, planos de segurança, o planejamento estratégico, SINESP, o fluxo de informações e dados. Então, integrantes estratégicos e os integrantes operacionais. E dentro deles, do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, temos os princípios, as diretrizes e os objetivos. Eu creio que desta forma nós conseguimos trabalhar o que diz a lei. A 13675, ela não criou apenas um órgão ou políticas, mas um sistema dinâmico e interdependente. Seu sucesso reside na capacidade de seus componentes de operarem em sinergia, transformando a segurança pública em uma responsabilidade verdadeiramente compartilhada e sistêmica. E assim chegamos ao final deste bloco, onde trabalhamos de maneira resumida o conteúdo que trata sobre o SUSP através da ferramenta do notebook LM. Por isso, eu sempre peço atenção e o cuidado devido, porque algumas falhas ocorrem. O mecanismo é muito bom, vocês viram que dá para estudar legal, mas existem algumas pequenas falhas. Bons estudos a todos e até breve.